Povo. Oi, gente. Bora aí chegando, povo. Vim tirar aqui as dúvidas de algumas alunas. Deixa eu escrever aqui. Cadê? Pertinho aqui de mim, vocês. Boa noite, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui a planilha. Live. Deixa eu colocar meu óculos. De óculos. Tudo bem, gente? Boa noite. Hoje é uma live que eu tô fazendo para tirar aí algumas dúvidas, né, que as pessoas têm sobre o ensino à distância. Qual que é a minha visão em relação ao ensino à distância? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Nádia. Eu tenho uma experiência mais ou menos de uns 9 anos só com o ensino à distância, tá? Eu trabalhei em 3 grandes universidades. Eu trabalhei quase 5 anos na Unip como tutora. Trabalhei na Laureate, que é uma empresa americana que comprou a Embi Morumbi, FMU e algumas outras universidades EAD. E trabalhei também no Grupo Cruzeiro do Sul. E também, além de trabalhar lá dentro dos bastidores, eu também tive a oportunidade de também fazer alguns cursos online, tá? Então eu fiz a minha segunda graduação, a minha primeira graduação foi pedagogia, eu me formei num curso numa universidade presencial. Depois eu fiz uma pós presencial de psicopedagogia clínica e institucional. Quando eu entrei na Unip, que foi minha primeira universidade que eu trabalhei, eu fiz formação em educação à distância, então eu sou especialista em educação à distância. Fiz uma graduação, eu fiz serviço social em educação à distância, fiz serviço social, mas eu fiz em AD, na modalidade AD. E também fiz a pós em políticas sociais, gestão de políticas sociais. Aí, minha trajetória EAD acabou em relação a cursos que eu fiz. Então, eu fiz uma graduação e 2 pós. Tenho uma graduação e uma pós presencial. Eu fiz o meu mestrado presencialmente. Então, eu posso entender muitas dores dos alunos. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu até já gravei lá no YouTube. Você que tem amigos que estão fazendo um curso online ou que querem entrar no curso online, eu já gravei alguns vídeos lá falando o que você primeiro tem que olhar antes de você se matricular no curso online, tá, gente? Principalmente agora, nós vivemos no mundo digital, já tem um tempo, e na verdade, esse mundo digital ele veio para ficar. Então vai ser uma realidade para todos nós. Provavelmente, futuramente, talvez não exista mais cursos presenciais. Ou, caso exista, seja só algumas disciplinas específicas presencial. Caso exista, tá? Mas é uma realidade o ensino à distância, tá bom? Então, o que é importante a pessoa, antes de iniciar um curso à distância, ela tomar cuidado, ela olhar o preço, Nádia? Geralmente a pessoa vai só no preço. Então ela vê lá, nossa, olha um valor X, cabe no meu bolso. É às vezes é uma universidade de nome, às vezes não. Mas a pessoa logo é impactada pelo valor. Só que não é só o valor que você tem que olhar. Você tem que olhar o valor, sim. Depois você tem que olhar assim, que universidade é essa? Ela é nova, ela já tá há um tempo, ela começou agora, não começou. Onde é o polo? Tem na minha cidade esse polo, então deixa eu visitar esse polo,
né? Porque muitas das vezes a propaganda é em cima da universidade. A universidade às vezes tem toda uma infraestrutura. Mas quando você chega no polo, você vai lá e faz a matrícula. Mas quando você vai lá, simplesmente, tem polo na minha cidade. Então você acha que você vai ter toda uma infraestrutura, que você vai ter toda uma orientação, e aí quando você faz sua matrícula e você entra no curso, você vê que nada daquilo que foi colocado ali no marketing tem a ver com aquilo que foi falado, né? Nada o que foi falado na verdade, no seu polo não é uma realidade. Então, os polos, eles muitas das vezes não têm infraestrutura, que é a universidade, às vezes eles não têm tutores para poder orientar os alunos, principalmente nas disciplinas, às vezes no próprio curso, tem cursos que é específico, pelo menos até quando eu trabalhava, né, nessas universidades, eu sei que alguns cursos eram específicos e tinha que ter um tutor específico. Por exemplo, serviço social, tinha que ter um tutor formado com serviço social, formado com um curso de serviço social, tá? Para algumas outras disciplinas, poderia ser um tutor genérico, um tutor que tivesse uma graduação, mas que não tinha tanta especificidade. O do serviço social, geralmente, é exigido. Eu não sei como é que está agora, mas geralmente é exigido, tá? O nosso conselho, ele é bem rígido nessa parte. Mas não é o que acontece nos polos, não é o que cumpre-se nos polos. E muitas das vezes, às vezes, nem nas universidades também, tá? Então, o aluno, ele vai lá, ele vê lá o valorzinho barato, o máximo que ele vê se tem polo ali próximo da cidade dele, ou do bairro dele, ou do lugar que ele mora, e ele não vê mais nada. E aí ele vai lá e faz matrícula. E para surpresa dele, tudo começa a desmoronar. E eu vou dizer também, não só por conta de falta de infraestrutura da universidade, mas também porque muitas das vezes a gente não tem noção do que é a educação à distância. Muitas das vezes a gente está um tempo parado sem estudar. E é normal a gente ter um impacto, achar, a distância é fácil. Na nossa cabeça a distância é fácil. E não é, porque muitas das vezes você vai ter que aprender a estudar sozinho, né? O aluno do EAD é um aluno autônomo, é um aluno que geralmente estuda mais só. Então, eu não vim falar só das tretas, dos erros que as universidades cometem, mas também dar algumas dicas para você que já iniciou, ou que você quer iniciar, o que você precisa entender e o que você precisa fazer para que você venha conseguir concluir o seu curso. Até porque vai ser uma realidade, gente. Então, ainda tem cursos presenciais, mas eu creio que futuramente não vai existir, tá? Principalmente aí depois dessa pandemia, caso aí tenha pandemia novamente, você vê que até as universidades que tinham modalidade presencial e modalidade EAD, com a pandemia elas ficaram todas EAD, e os professores que são dessas universidades que são dos presenciais também não conseguiram se adaptar muito, virou uma bagunça total. Eu conheço gente que trancou o curso porque ficou uma bagunça total, gente. Uma bagunça total. Total e completa. E quem é que acaba sendo prejudicado nessa história? O aluno. Então, é por isso que eu vim aqui clarear, ajudar vocês. Então, eu escrevi algumas coisas para que eu não venha me perder, mas se vocês tiverem alguma pergunta aí, caso eu não venha falar, vocês vão perguntando aí, que eu vou tirar a dúvida de todo mundo que tá aqui na live, tá bom? Então, vamos lá. Então, na verdade, quando o aluno ele vai lá e escolhe, como eu disse para vocês, a universidade pelo preço e não vai visitar o polo, muitas das vezes nesse polo ou nessa universidade, o aluno ele não tem um momento de orientação, como funciona a plataforma. Então, geralmente, eu já dei várias palestras sobre como é que funciona a plataforma, porque além de eu ter trabalhado no EAD, eu já trabalhei, meu último trabalho com a educação à distância foi em um polo presencial, em um polo da Unip, em São Paulo. Então, quando os alunos eles iam fazendo a matrícula, eu marcava já uma aula de orientação, né, para todos os alunos, para mostrar como é que funcionava o Blackboard, porque algumas universidades usam o Blackboard, algumas usam o Moodle, outras usam outra plataforma. Então, é muito importante você que está iniciando, você entender como é que funciona a plataforma.
essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Como funciona a plataforma. Então você tem que ter um caderno. Você não tem que querer, eu vou lá sem caderno, não anoto nada e eu vou gravar tudo da minha cabeça. Não. Por mais que você use muito o computador, é bom você ter um caderno, uma agenda, a não ser que você seja totalmente tecnológico e fale, eu vou fazer no meu notebook mesmo, ou no meu celular mesmo. Mas se não, tem um caderno, então você vai entender como é que entra, aonde que entra, aonde que você vai lá, posta as atividades, como é que funciona. Cada universidade funciona de um jeito. Então, você precisa entender como funciona o Blackboard, ou seja qual for a plataforma que a universidade usa. Então, teria que ter essa orientação, não sei se você tem. Depois dessa orientação, uma outra orientação para quem está muito tempo sem estudar. Gente, é normal você ter dificuldades, porque assim, de repente você está há muito tempo ou não, mas é uma modalidade nova, é uma modalidade que você vai ter que ler. Então, o que você tem que ter? Você tem que marcar uma rotina, você tem que ter uma rotina. Então, de repente, você nunca teve uma rotina, você sempre trabalhou, você é dona de casa, você trabalha, chega cansada do trabalho, vai fazer coisa dentro de casa, e você não tem um tempo. Aí você que tem que escolher para saber se é melhor de manhã, se é melhor à noite. Cada pessoa tem um ritmo de estudar. É importante o aluno ele descobrir como ele funciona. Como você funciona? Você é melhor de manhã para estudar? Você está com a cabeça melhor? Você acha que você pega melhor? Ou à noite? Eu vou falar para você, por mim, eu sou mais da noite. Eu, Nádia. Eu funciono mais para algumas coisas à noite. Então, por exemplo, coisas que eu vou ler, um artigo, se eu vou escrever, é tudo à noite. Até para ler um livro, eu sou da noite. De manhã, eu posso até fazer coisas, mas que eu não preciso pensar. Que eu não precise pensar. Coisas que eu já sei que são meio que automáticas para mim. Então, é a minha forma de funcionar. Eu até já falei com o meu terapeuta uma vez, eu quero mudar. Tanto é que eu tenho que pisar o pé no acelerador. Por quê? Porque como eu sou da noite, muitas das vezes eu faço curso e eu quero fazer curso, ou eu quero estudar, ou quero escrever, e aí eu vou pra noite. Aí se deixar, eu vou a noite afora. E aí eu tô tentando mais me policiar pra mim não dormir tão tarde, porque eu acabo acordando muito cedo e aí eu acabo não conseguindo descansar. Então, quando chega mais ou menos umas 11 horas da noite, 11h30, eu não pego mais nada pra escrever, eu tô me policiando, eu não pego mais nada pra me ler, a não ser que for alguma coisa algum curso que eu esteja fazendo só para me ouvir. Então eu deito, apago tudo e fico só ouvindo. Só para me ouvir. Mas eu costumo não ficar muito tarde, a não ser que seja uma coisa muito importante que eu tenho que entregar, né? Então aí eu pego, não, esse dia, 2 dias eu vou me permitir, aí eu vou ficar até mais tarde escrevendo. Senão, de manhã eu não consigo. Eu tinha amigas minhas no meu trabalho que levantavam 5 horas da manhã para ler. Ela se sentia melhor, ela estava com a cabeça mais aberta e ela entendia melhor a leitura de manhã. Eu, Nádia, não funciono. Então é importante você saber como você funciona. Você é melhor de manhã, melhor à tarde. De repente você tem um dia que você vai colocar lá na sua agenda, porque você vai ter um compromisso com você. Quando você volta a estudar, você tem que fazer um compromisso com você. Uma vez na semana, sentar em tal horário, seja manhã ou tarde, num cantinho de preferência que não tenha muito barulho, que não tenha criança, que não tenha ninguém te chamando toda hora, para você sentar, né? E já ter no seu caderninho, já agendado as datas. Então, assim, você já aprendeu a mexer na plataforma, você já tem o passo a passo escrito no seu caderno, caso você esqueça. Você já sabe aí como é que funciona o calendário das provas, das atividades, das disciplinas. Você tem tudo anotado ali, tudo na tua mão. Tá tudo ali anotado. De preferência, você pode fazer um cantinho, ó, tá vendo isso aqui? Eu tive que fazer isso, gente, porque eu ando com a minha cabeça, assim, com tanta coisa na minha cabeça, que eu anoto, só que às vezes eu esquecia alguma coisa de olhar. Então, o que eu faço? Como eu faço mentoria com algumas mulheres, eu já deixo aqui anotado. Quando eu tenho um médico, quando o Guilherme tem médico, quando o Guilherme também, porque eu sou secretária, eu falo pro Guilherme que eu sou secretária dele, meu filho do coração. Então, eu anoto, porque tudo é comigo. Então,
eu não dou conta da minha cabeça. Então, para tirar um pouco da minha cabeça, para mim não ficar maluca, eu vou anotando e aí eu deixo num cantinho aqui. Então, você pode fazer eu tenho um mural pretinho, mas como ainda eu tô em reforma na minha casa, o que eu fiz? Eu peguei um papel cartão, é uma diquinha, ó. Esse é um papel cartão, eu virei os avessos dele, mas você pode deixar a parte colorida. E aí eu coloquei os dias da semana, você pode colocar o horário, se você quiser. E ali você vai enchendo ali de coisas que você não esqueça. Porque o que acontece? Eu lembro quando eu era tutora, muitos alunos esqueciam data de entregar atividade, data de entregar prova, porque marcava, achava que na cabeça deles iam segurar. Ou às vezes você se confundia com uma data, mas quando ia olhar no sistema era outra. Então, anote, tem uma agenda, tem um caderno, aprenda a anotar. Então, além de você conhecer o sistema da sua universidade, você precisa conhecer tudo como é que funciona, calendário. Então, eu coloquei lá, ó. Então, você já conhece o sistema, você já especificou um dia na semana ou final de semana para estudar. Se você nada durante a semana é impossível, eu saio muito cedo, chego muito tarde. Só tem sábado ou domingo. Então você vai ter que escolher um dia, pelo menos não precisa ser o dia inteiro. Até porque se você tiver agendado as datas, as coisas, você vai conseguir se orientar pelas datas. Então, mas o certo é pelo menos uma vez na semana você sentar, você dar uma lida na disciplina, você entender. Até porque tem disciplinas que é normal a gente entender logo de cara, porque às vezes a gente gosta, porque é um tema que a gente gostou, às vezes o professor é um professor bem didático, é um professor que traz muitos exemplos, mas também tem disciplinas que a gente não fala, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada que o professor tá falando, porque às vezes o professor é um professor, não é que ele não tenha conteúdo, é que ele não é didático, ele lê o slide. Ele não explica, ele não traz exemplos, e em alguns casos, muitos professores, às vezes, têm muita teoria, mas pouca prática na área. Então, ele geralmente fica naquela coisa da leitura, e da leitura sem trazer exemplos, porque não é uma vivência para ele não tem vivência. Ou, às vezes, ele tem vivência, ele tem conteúdo, mas ele não tem didático, ele não sabe explicar. Ele não consegue explicar. Então, tem aí essas situações que eu acabei de falar, que pode acontecer com o professor. Tá? Então, quando você já sabe o que é seu, você precisa se organizar. Porque também se você não se organizar, gente, não tem como você entender uma disciplina, não tem como você deixar para a última hora para estudar, às vezes 2, 3 provas, coisas que, principalmente quem faz humanas, que você tem que entender, né? Você tem que entender sobre aquela disciplina. É óbvio que você não vai sair... às vezes o tempo da disciplina é muito pouco, e às vezes é uma unidade, 2, 3 unidades, é muita coisa para estudar. É óbvio que você não vai sair decorando, que você vai saber tudo. Isso é normal, gente. Mas com o tempo você vai dando uma lida, você vai lendo ali os materiais complementares, de repente você não entendeu o que o professor falou, você vai lá no YouTube, você coloca lá o tema daquela aula e de repente vem materiais ali que falam sobre aquilo, você vai dar uma estudada. Então, às vezes, a própria disciplina, às vezes você tem acesso à apostila, seja em PDF ou física, que tem lá os materiais complementares, autores que falam daquela disciplina, você pode também dar uma pesquisada. Então, você também tem que se posicionar para aí. Eu tô pagando, eu preciso entender e eu preciso me esforçar também. Então também tem essa coisa do aluno que muitas das vezes o aluno ele lê uma vez, ele não entendeu e aí ele fala, eu não entendi nada, e ele não vai buscar, ele não vai ler, ele não tem um tempo, um dia ele tá de um dia estudando um dia, outro dia ele tá estudando à tarde, ele é totalmente desregrado. Então você precisa criar uma regra. Você tá estudando, você tá investindo em você, então você tem que ter um tempo para você tem que se priorizar, você tem que se colocar em primeiro lugar. Então, peraí, eu tô estudando, então qual o dia da semana que é um compromisso comigo? Esse compromisso é comigo. Qualquer pessoa pode me chamar para fazer outra coisa, não posso, é um compromisso que não dá para me quebrar. Então, é isso que você tem que colocar na cabeça, tá? Então, você tem uma responsabilidade sobre isso. Então, tem um horário para estudar, um cantinho para você estudar, tá? Tem uma agenda, já falei, um caderno com as datas dos trabalhos, das disciplinas, das provas. Tem a post-it, tem a canetinha fluorescente para você colocar ali por ordem, por data, o nome das disciplinas, tá? Para que quando você
precise ver algo, você não precisa toda hora abrir o computador para ver. Você já tem ali em mãos, tem que estar na tua mão, tem que estar ali próximo a você. Isso é um erro muito grande que 50% dos alunos cometem. Eles não anotam nada, eles são desregrados, eles não têm hora para sentar. Eles querem gravar tudo de cabeça, aí esquece, porque a gente tem muita coisa para fazer, tá bom? Como eu disse, em algumas disciplinas, você vai ter que ali olhar o material complementar para poder ler, para rever. Já aconteceu comigo, até mesmo depois de uma graduação, às vezes eu não entendia aquele assunto, aquela disciplina, e eu falava, vou ter que ver de novo, e assistir 3, 4 vezes, procurar material complementar, aí para clarear. Aí clareia o que eu... Entendeu? Então às vezes vai acontecer que você vai ter que assistir umas 2, 3 vezes, ou procurar alguma coisa na internet, ou ler outro material, porque de repente às vezes você pega um professor que está explicando a mesma coisa que o seu, e de uma forma mais clara, e aí você entende. E isso, gente, você vai encontrar tanto na educação à distância como no presencial. Eu tive professores do presencial que eu não entendia nada do que eles falavam, nada. Pergunta, eu podia perguntar para eles, não entendia, eles explicavam, eu não entendia. Então o que eu fazia? Eu ia lá buscar, eu ia ler, eu ia pesquisar. E na minha época que eu fiz a pedagogia, não era como é hoje a internet, assim, né? Hoje tá mais rica, então tinha menos materiais, né? Então tudo era mais físico, tinha imprimir, tinha não sei o que, tinha livro, entendeu? Então era um pouco muito mais difícil. Então é importante isso. Gente, se alguma coisa que eu estiver falando aqui, vocês tiverem dúvida, vocês vão escrevendo, porque às vezes eu posso achar que vocês estão entendendo e às vezes ficou com alguma dúvida, vocês queiram perguntar alguma coisa desse assunto, tá? Se tiver sido claro para vocês, vão perguntando aí. Nádia, eu quero perguntar sobre isso que você tá falando, alguma coisa que eu não falei. Tem mais coisas para eu falar. O que mais aqui? Outra coisa que é importante, o aluno assim que ele entra, descobrir, né? Além dos conhecer a plataforma. Saber, geralmente tem universidades, né? Como eu falei para você, eu trabalhei em 3, então cada uma funcionava de um jeito, tá? Mas uma delas duas delas que eu trabalhei, tinha manuais, então lá, manual de atividade complementar. Se você tem como baixar, Nádia, mas é melhor para mim, eu gosto do físico. Eu particularmente ainda tenho essa mania do físico. Né? A não ser que for muitas páginas, aí eu não vou mandar imprimir. Mas se for pouquinhas páginas, eu gosto de imprimir. Então, eu tinha uma pastinha, você pega uma pastinha. Se for mais fácil para você ler, então, pega lá, imprima o manual de atividades complementares, o manual de como funciona o TCC do seu curso, se o seu curso tem ou não TCC. Tem cursos que tem TCC, tem cursos que não tem. Geralmente, cursos de 2 anos superior, geralmente não tem, mas pode ser que na sua universidade tenha. Tá? Quando que a data que é entregue, mesmo que você está começando agora, tudo isso o aluno ele precisa saber, e muitas das vezes o aluno nem liga. Ele vai descobrir isso tudo quando já está próximo dele entregar. Então o aluno ele tem que ser orientado, que aí já é um erro do polo, já é um erro da universidade, não orientar o aluno tudo isso que eu estou falando. Então ele baixar os manuais de atividades complementares para que ele entenda o que é atividade complementar, até quando que ela pode entregar, se você pode, o que pode ser entregue como atividade complementar, como é que funciona, quantas horas vale cada atividade, quantas são a quantidade de horas do seu curso, são diferenciados, cada curso tem uma quantidade de horas. Tudo isso você precisa saber do seu curso, tudo isso antes de entrar. Tá. Eu tô sendo clara para vocês? Alguma de vocês que estão aí na live teve isso quando vocês entraram? Vocês, como eu posso dizer, isso que eu tô orientando vocês, foi orientado para vocês? Depois vocês escrevem para mim se foi ou não, tá? Então, quando eu tenho lá, manual de atividade complementar, né? Se o meu curso tem, se tem, quantas horas tem, o que eu posso postar, quando que eu posso postar, enfim. Manual de TCC, o meu curso tem TCC? Não, o meu curso não tem. Tem cursos de gestão, eu lembro que tinha cursos de gestão que não tinha TCC. Era um trabalho bem chato, que era bimestral. Então,
tinha, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Unip, não estou fazendo propaganda, não trabalho mais lá, mas eu estou dando um exemplo. A Unip funcionava semestralmente, dentro do semestre tinha 2 bimestres, então tinha cursos de gestão que tinha um trabalho no primeiro bimestre e um trabalho no segundo, então não tinha TCC nos cursos de gestão, tá? De 2 anos, os cursos de 2 anos, mas os cursos de licenciatura tinha TCC. Então, a partir de quando que você faz o TCC? É TCC ou é artigo? Que são 2 coisas diferentes, tá? A partir de quando que sei lá, vamos dizer que seu curso é de 3 anos, é de 4 anos, e é a partir do 4º semestre. Então, você já sabe que a partir do 4º você tem TCC, né? É importante você imprimir a grade do seu curso. O que é a grade do curso, Nádia? A grade do curso é onde está escrito, que geralmente, às vezes, você que tem acesso à secretaria, não sei da sua universidade, mas geralmente, pelo menos na minha época, quando você tem acesso eu tinha lá acesso à secretaria, eu conseguia baixar todas as disciplinas que eu ia ter no curso geral. Então, tinha lá, primeiro semestre eu ia ter que disciplinas que eu teria, segundo semestre, terceiro semestre, 4º semestre, entendeu? Então, eu tinha acesso a todas as disciplinas. Eu imprimia, eu pegava um caderninho meu e eu colava, né, essa aí a grade do meu curso, até para me ter noção de todas as disciplinas que eu vou ter. E aí, conforme eu ia passando os semestres, eu ia passando aí como eu posso dizer, passava uma caneta fluorescente, ou enfim, eu riscava para mim poder saber quais disciplinas que eu já tive, quais disciplinas eu vou ter. Então, eu sempre estava antenada. Então, outra coisa, manual de estágio. Seu curso tem estágio? De repente, tem muitos alunos que falam assim, eu escolhi EAD porque eu não tenho tempo, por que meu curso o estágio EAD? Porque, gente, estágio não existe estágio EAD. Nessa pandemia, muitas universidades, por conta de muitos lugares que fecharam, e o aluno não pode também ficar prejudicado, porque ele precisava fazer estágio. Então, por conta da pandemia, por conta de lugares que estavam fechados, muitos cursos aí acabaram abrindo essa exceção para o aluno fazer algum curso, ou dava algum trabalho para o aluno fazer que ia batendo as horas. Né? Foi uma exceção aí, não sei como é que vai ficar o ano que vem, você precisa entender, você precisa olhar isso na sua faculdade, você precisa também estar atenta à sua vida acadêmica. Você é responsável da sua vida, você é responsável também do seu sucesso. Então não é só não fazer nada do que eu falei para vocês e culpar a sua faculdade. Eu sei que a faculdade, muitas das vezes o polo tem culpa de um monte de coisa, mas às vezes o aluno também tem. Aí junta um pouco da faculdade, um pouco do aluno, não tem como, né? Então você precisa aprender isso, essa modalidade, porque como eu falei, ela veio para ficar. E uma vez você pegando como funciona, como você deve funcionar, vai ficar muito mais fácil para você. Até para fazer depois uma pós, enfim, tá bom? Então, ter acesso a todos os manuais do seu curso, desde estágio, se tem, quanto tempo que atividades complementares, se tem TCC, se não tem, se é artigo, como é, tudo que é manual você tem acesso. Tem uma pastinha, tudo em mão. Se for muitas folhas, você fala, eu não vou imprimir, eu gosto de olhar digital mesmo. Então, abre no computador uma pastinha, tá? Uma pastinha e baixa lá, manuais, né? Curso tal, coloca lá. Eu tinha lá uma outra pastinha que eu colocava assim, primeiro semestre. Aí dentro da pastinha do primeiro semestre eu criava umas subpastas, primeiro bimestre. Então, eu tinha acesso às disciplinas, eu tinha apostilas PDF e físicas eu recebia. Então, eu baixava os PDFs da disciplina, daquela disciplina que eu estava, daquele primeiro bimestre. Eu colocava cada pastinha com o nome daquela disciplina que eu estava tendo naquele semestre ou naquele bimestre. Então, era tudo organizado. Quando eu tinha algum trabalho e eu tinha que digitar, eu tinha que salvar, ou se eu ia participar de algum fórum, tinha lá textos do fórum, eu baixava o texto do fórum dentro da pastinha daquela disciplina. Para você ter uma noção, numa das universidades que eu trabalhei, o fórum, quando o aluno ele participava do fórum, que cada disciplina tinha lá a unidade, né, com as apostilas, com a disciplina mesmo, os exercícios, e tinha um fórum. E dentro do fórum tinha um texto complementar que se eu participasse desse fórum, não valia nota.
tá? Mas valia horas atividades complementares. Então, eu já fazia atividades complementares quando eu estava ali estudando para minha disciplina. Quando eu ia fazer o fórum, na época, o que eu fazia? Lá tinha um texto falando, né? O professor colocava um texto para você ler e dar a sua resposta, seja uma pergunta que ele colocou, ou dar a sua contribuição sobre aquele texto. E qual que era o comprovante? Quando eu enviava, né, aparecia lá, você tá participando, né? E aí eu printava a tela, aí o que eu fazia? Eu salvava o print que valia como comprovante e eu salvava o relatório que eu fiz. O relatório não, que eu enviei, né, minha resposta. Então eu salvava lá, fórum, disciplina tal. Por quê? Quando eu fosse entregar as atividades complementares, que aí o que eu fazia? Como as atividades sempre complementares onde eu estudava, tá? Que era onde eu trabalhava, eu também fazia o curso. Ela abria, a cada semestre, ela tinha um período que abria e depois que fechava, que você podia entregar atividades complementares por semestre. Então, o que eu fazia? Eu já tinha a data que abria e a data que terminava. Então, eu escolhia lá uns 4, 5 dias antes de terminar e eu pegava um dia só para sentar para poder já ir mandando atividades complementares por semestre. Então, todas aquelas disciplinas que eu participei fórum, eu já tinha tudo salvo, o comprovante, o relatório, eu só entrava e enviava. Então, eu não perdia tempo. Então, eu era organizada nessa área. Então, eu não deixava, já que eu tenho até o final do curso para me entregar, vou deixar para o final. Não, eu já ia fazendo dentro do semestre, porque eu me organizava. Então, às vezes, o que está faltando também em você é um pouco de organização. Eu sei que às vezes você é mãe, esposa, trabalha fora, tem um monte de coisa, mas você tem que se organizar. Você tem que entender que você vai ser uma profissional, que você precisa puxar o máximo, entender o máximo que você puder adquirir daquele curso, depende de você, que você tem que ter um tempo para estudar, que você tem que ter um tempo para poder ver as disciplinas, fazer suas atividades. E aí, você sabendo quais são as atividades complementares que você pode fazer, né? Se tem alguma atividade como essa que eu falei para você, que no caso, quando eu estudava, eu podia, uma das atividades que poderia ser entregue como atividades complementares era a participação do fórum. Então, cada disciplina que tinha disciplina que tinha 2 fóruns. Tinha o fórum, era o fórum da disciplina, e tinha mais um outro fórum. Eram 2 fóruns, gente, não lembro agora mais. Mas tinha disciplina que tinha 2 fóruns, então tinha 2 comprovantes. Então, se valia 5 horas cada fórum, que eu acho que era isso que valia, eu já tinha 10. Quando era uma disciplina que tinha 2 fóruns, já tinha 10 horas. Quando era uma disciplina que só tinha um fórum, valia 5 horas. E aí eu não deixava acumular, e eu tinha o controle. E aí eu enviava, né, na data certa, depois eu ia lá, acompanhava para ver se foi aceita. E aí, por exemplo, vamos lá, que eu enviei 50 atividades. E aí só foram aceitas 40. Aí a tutora que corrigia, ela colocava o porquê que não foi aceita. E aí, se foi alguma coisa, sei lá, que eu não fiz o relatório, se eu não coloquei o que eu achei, se eu não fiz ela colocava o porquê não tinha aceito aquele fórum. Aí o que eu fazia? Como eu já tinha salvo, eu entregava, eu via. Só que aí já estava fechado o semestre para enviar novamente. Aí quando era no segundo semestre, eu enviava a disciplina com a correção. Então valia, entendeu? Então é uma dica que eu dou para vocês. Que mais? Também, o que eu percebi, além de saber se o meu curso ele tinha estágio, quanto tempo era e se podia ser remunerado. Gente, é muito legal. Eu sei que tem pessoas que não podem, eu sei disso, mas se você é uma pessoa que está fazendo um curso e você puder estagiar, é maravilhoso. O estágio faz toda uma diferença. Por quê? Porque quando você termina a sua universidade, quando você pega seu diploma, quando você cola grau, você já é uma profissional. E muitas das vezes você só tem a teoria, você nunca foi para a prática. E no estágio você aprende bastante coisa. No estágio, eu fiz muito estágio, tanto na pedagogia, no serviço social eu fiz questão. E graças a Deus, como eu já tinha experiência na pedagogia eu fazia muito relatório, né? Por conta que eu trabalhei muito tempo, eu já fui professora de creche, de escola particular, eu já fui diretora.
Então, quando eu fui diretora, me ajudou muito, porque quando eu fui diretora, eu já tinha muito tempo de professora de sala de aula. Então, eu podia ajudar as professoras, eu entendia o que as professoras passavam, eu tirava as professoras, eu fazia de tudo para as professoras terem um momento de fazer os seus relatórios, porque em creche a gente fazia relatório todos os dias das atividades. Quando eu fui para o serviço social, que também eu tinha que fazer relatório, me ajudou bastante. Me ajudou muito. Então, foi muito bom, né? Graças a Deus, assim, eu fui tanto para campo na época da pedagogia como do serviço social. Isso me fez toda uma diferença. Toda uma diferença. Então, se você é uma pessoa que tem como ir para campo, logo de início, porque uma outra coisa eu vou falar, tem cursos que, por exemplo, vamos dizer que você está num curso de pedagogia e só a faculdade só libera para contar como horas de estágio a partir do terceiro semestre. Mas vamos dizer que você conseguiu uma escolinha para você você iniciou agora na pedagogia e você conseguiu já um estágio logo no primeiro semestre. Mesmo que a universidade não vai contar as horas já do primeiro semestre que você vai fazer só a partir do terceiro, para você é bom, porque vale como aprendizagem. Entendeu? Então não tem problema que a universidade não vai aceitar esse primeiro ano ou segundo ano que você vai estagiar, que ele só vai contar a partir do terceiro. Não tem problema, mas você está aprendendo, faz toda uma diferença você aprender, toda uma diferença, porque depois, quando a pessoa termina, a pessoa não sabe o que é montar um plano de aula, por que ela precisa conhecer qual a faixa etária primeiro, antes de começar a pensar no conteúdo, qual a diferença de você fazer um conteúdo para uma criança de 4, 5 anos, para uma criança de 7, que tipo de atividades eu faço antes da criança ir para o parque ou depois de voltar para o parque. São várias coisas importantes que você só vai pegar, que são coisas específicas quando você está em campo. Porque a faculdade mesmo é muito crua, né? Ainda é muito crua ainda como você sai. Todas as universidades, assim, em geral, que eu vejo. Todo mundo sai muito cru, né? Então, nada melhor do que o campo, a ação, para você entender, né? Outra coisa também, deixa eu ver aqui. Também é importante... então aí você pode perguntar se a sua universidade aceita você fazer estágio logo de início, qual o semestre, se aceita estágio remunerado, porque tem universidade que não aceita que você faça todo o estágio remunerado. Remunerado, qual que é a diferença do remunerado para o supervisionado? Gente, a diferença no meu ver, a única diferença é o dinheiro. Por quê? Porque tanto o estágio supervisionado quanto o remunerado, você tem que ter supervisora de campo, que é a pessoa da faculdade que vai te orientar no decorrer do estágio. Então, você tem que ter uma supervisora de campo com uma supervisora... Não, a supervisora de campo, desculpa, é aonde você vai estagiar, o local onde você vai estagiar. Então, você tem que ter alguém formada na área para poder te acompanhar, te orientar e assinar o seu estágio, como a supervisora acadêmica. Então, tanto no remunerado quanto no supervisionado, você tem que ter. Então, tem universidade que acaba aí não liberando todo o estágio remunerado e às vezes o aluno ele precisa daquele dinheiro para poder pagar a própria faculdade. E se ele sair, como é que ele banca a faculdade? Então, eu não sei como é que tá agora, mas eu sei que tem universidades que não aceitam totalmente ser remunerado. E no meu ver, tanto o remunerado... Gente, olha o copinho que eu tô tomando água. Tanto o remunerado quanto o supervisionado precisa de orientações no campo e o acadêmico. Então, ao meu ver, a diferença dos dois só é o dinheiro. Mas tem universidade que... Então, você precisa saber se a sua libera. Então, é tudo isso que eu tô falando para vocês. É importante você saber quando você entra no curso. Como funciona a secretaria? Como você lá entrar no site, verificar o que você pode resolver na secretaria. Se você tem alguma dúvida em relação a algum boleto, alguma coisa da matrícula, alguma coisa aonde que mexe, aonde que não mexe, tudo isso você precisa saber. Não quando vem um problema, mas aonde que eu procuro. E aí é onde que entra. Eu lembro que quando a gente atendia os alunos, logo no início, quando eu entrei na Unip, depois mudou. Depois a Unip acabou perdendo um pouco da qualidade, porque no início, a gente, quanto tutor, a gente conseguia resolver a vida do aluno. Tudo que a gente pegava o RA do aluno, a gente entrava na área acadêmica, a gente olhava a área financeira, no sentido assim, se era um problema com boleto, se era um problema de secretaria, se era um problema com a nota, por que a nota dele não tinha saído, né? Se a prova dele já tinha sido corrigida ou não, a gente tinha todo esse acesso.
Aí depois, com o tempo, foi colocando, tem que mandar pro setor. Aí, quer dizer, a gente acabava não conseguindo resolver muito a vida do aluno. O aluno ia até o polo. O polo sempre não... Os tutores que tinham lá eram mais perdidos do que os alunos. Muitos, a gente sabia que tinha polo, que o tutor era nem formado, não era. Então, gente, essa é uma realidade. Por isso que eu falo pra vocês, não sai aí fechando aí matrícula. Olha, tá umas promoção. Igual teve uma estagiária minha, que antes dela terminar, né, ela vai terminar agora. A universidade já estava oferecendo para ela pós-graduação. Ela não tinha nem terminado ainda, mas para poder segurar o aluno. Eu falei, não entra agora. Você nem sabe o que você quer fazer. Do que você quer se especializar, em que área que você quer entrar. Não vai saindo fazendo aí qualquer... Só para dizer que tá estudando, não. Eu falei, eu oriento... Ela veio perguntar o que eu achava. Eu falei, eu oriento você não fazer agora. Termina o seu curso, pega o seu diploma, e aí você vê se você quer fazer, em que área que você quer. Você ainda nem conhece, você nem ainda explorou as funções da sua faculdade, do seu curso, você já vai entrar em pós-graduação. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Tem universidade que chega no aluno, às vezes, principalmente aluno que ainda não entrou ainda, né? Você tem desconto, me dá aqui seu nome, seu RG, seu CPF para me ver o seu desconto. Sabe o que fazem? Faz a matrícula do aluno. O meu sobrinho é um caso, meu sobrinho fizeram isso com ele. Quando ele pensou que não, ligaram para ele, falou, você tá devendo uma matrícula, mensalidade, uma coisa assim. Ele falou, mas do que eu não tô estudando? Não, você tá estudando sim, tá, universidade. Pegaram o nome dele, o CPF dele, para dizer que iam ver se ele tinha bolsa, e matricularam, fizeram a matrícula. Isso aí é o pessoal de marketing, para poder... Porque eles têm quantidade de pessoas para vender matrícula, então eles saem aí caçando um monte de gente, pegando o nome, CPF, só para dizer, tá vendo? Eu matriculei uma pessoa. E aí a pessoa se ferra depois para poder ir atrás, dizer que não tá devendo, que não fez matrícula, porque ela não tem nada assinado, ela só tinha ali o número da pessoa, o RG, o CPF e o nome. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Mas eu falo isso pra você, é verdade, porque eu falei, como eu disse pra você, eu já trabalhei em 3 grandes universidades e eu sei como é que funciona alguns bastidores. Então toma muito cuidado. E aí, além de você conhecer como é que funciona a secretaria, como é as provas? As provas são presenciais, qual horário, né? São provas... Gente, eu lembro que tinha provas, sinceramente, absurdas. Que o aluno reclamava, e a gente que trabalha lá, muitas das vezes é complicado porque a gente fica entre a cruz e a espada, mas muitas das vezes a prova não tinha nada a ver com a disciplina, mas pergunta nada a ver com a disciplina, então é muito complicado, gente, tem que tomar muito cuidado. E como postar, né, onde que eu posto, qual o link, né, então você ter ali salvo os links da prova, os links de atividades complementares, tudo isso que eu falei pra vocês é um conjunto de coisas, que no início é difícil porque a gente tá acostumado ou de uma forma fazer ele junto com o professor na sala de aula, ou às vezes você estudou lá no ensino médio há um tempão que era totalmente diferente do nível superior. Então é normal você se sentir perdido, é normal você... Só que aí é normal quando acontece isso que eu falei pra vocês, né? Você teve orientação, você sabe mexer na plataforma, você tem os manuais, você tem data, você domina ali a plataforma e tudo. Mesmo assim, você dominando, você tendo essas orientações que eu falei para vocês que são importantes, é normal você se sentir perdido, é normal às vezes você não entender uma disciplina, é normal você ficar, eu queria saber tudo. Você não vai saber tudo, é normal também. Mas o que não pode acontecer é você não saber nada da plataforma, você não conhecer o seu curso, você não saber quando que você faz atividades complementares, quantas são, a partir de quando que você pode começar a entregar, como é que funciona, se tem estágio, se não tem, você não saber nada do seu curso. Então você tem que se apropriar do seu curso, você tem que se apropriar daquilo que é para você fazer. E agora, se você de repente não teve essas orientações, eu não sei se no polo, se seu polo tem alguém para orientar. Também uma coisa é legal, que às vezes não acontece muito isso, que às vezes a gente só reclama e a gente reclama para outra pessoa, mas a gente não registra.
Você pediu orientação, vamos lá, você está fazendo estágio, você não tem orientador de estágio, você tem que ir lá na ouvidoria, procurar onde fica a ouvidoria lá da sua faculdade, procurar juntar um grupo de alunos e tem que reclamar. Tem que reclamar. Se vocês, quem não chora, gente, não mama. Se você não reclama, para a universidade tá tudo ok. Não tem reclamação lá no sistema, tá tudo ok, nenhum aluno reclamou. Então vocês precisam reclamar. Mas, lógico, depois que você foi atrás, que você enviou e-mail, que você foi em busca, que você também printa tudo que você fizer. Tudo que você enviar, deixa printado, porque às vezes pode acontecer algum tchutchu aí, sei lá, na plataforma e falar que você não fez, aí você tem como comprovar. Então, essas coisas todas, infelizmente, já acontecem. E aí, eu tenho uma preocupação ainda maior ainda, porque eu acho que, como eu falei, com a pandemia, desestabilizou até aquelas universidades que são EAD, que tinha alunos... Tem universidades que sempre são pioneiras no EAD, tem modalidade presencial, e os alunos que são do presencial sofreram porque ficou uma bagunça, sendo que a própria universidade tem uma modalidade EAD e não soube se organizar para ajudar esse aluno. Estágio, muito aluno se prejudicou. Aí, às vezes, a universidade fala assim, não, mas você não vai precisar pagar, mas você se prejudicou. Por quê? Porque é mais um tempo que você vai ficar ali na universidade, que você não vai pegar o diploma, que você não vai colar grau, e que você vai perder oportunidades. Uma das estagiárias minhas, eles demoraram para liberar uma disciplina que já era para ter liberada. Aí é o que eu falo para ela, olha como é importante você ter ali a grade do seu curso, para você ficar atento quais são as disciplinas que você tinha que exercer dentro daquele semestre. Gente, tem que ficar esperto. Tudo na vida, se você não tiver governo, se você não tiver no controle da sua vida, das suas coisas, mesmo que você pague pouquinho, você não pode deixar outras pessoas dirigirem a sua vida. Tudo isso na vida. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu. Até às vezes você paga um médico particular, um médico é incompetente. Se você não faz perguntas para ele, se você não questiona, se você não fala, faz isso, aquilo, outro, o médico não tá nem aí. Você pagando. Piorou, às vezes, o público. O público. Então você tem que entender e mostrar para a pessoa que você entende disso, que você tá a par, que você não tá perdido no seu curso, você tá entendendo no sentido assim, peraí, esse é meu curso, já descobri como é que funciona a plataforma, já sei como é que funciona, se tem TCC ou não, eu conheço o meu curso, eu conheço os meus direitos, eu conheço a grade do meu curso, eu conheço as disciplinas. Então tem muita cagada que acontece nas universidades que, como os alunos não reclamam, fica por isso mesmo. Então, tome cuidado. E aí, como eu falei, é tudo uma questão também de se adaptar. Se você já está dentro do curso, não vá trancar. Não tranque, vá até o fim. Até porque se você tranca e vai para outra, você, primeiro que dependendo da outra disciplina, da outra universidade, a grade não bate. Às vezes você vai ter que voltar um semestre. Porque tem isso também, né? Porque você por exemplo, eu estou num curso de pedagogia. E aí eu vou sair e vou entrar numa outra universidade que tem curso de pedagogia também. Às vezes você não vai entrar no mesmo semestre que você estava. Porque são grades diferentes. Tem que bater a carga horária da disciplina a que você estava com a disciplina da universidade. E cada universidade tem sua grade. Não é porque é o mesmo curso que é igual. Entendeu? Então, às vezes, você vai voltar lá um semestre. E outra coisa, como eu falei, você tem que se adaptar também. Então, você já tá lá no meio do curso, já tá começando agora, vai se adaptar, vai correr atrás, vai correr atrás dessas dicas que eu tô dando pra vocês. Essas dicas, na verdade, que eu tô falando, era para acontecer nos polos, era para ter ali um tutor, era para ter ali aula inaugural, aula, né, para inaugurar como é que funciona, quando acabasse um semestre, era para ter uma palestra ali com o tutor ou com alguém que entendesse, pudesse segurar na mão do aluno. Eu ensinava os alunos, olha, quando eu estava como tutora
de polo, eu ensinava os alunos a olharem o calendário para saber escrever qual que era a primeira disciplina, qual que é a segunda, qual que é a terceira, para eles terem ali um norte. Não deixe para a última hora atividades complementares, porque você pode não colar, você pode ter entregado tudo. Se você não entregar atividades complementares, você não cola grau, porque as atividades complementares, elas fazem parte da carga horária do seu curso. Então, não tem como você não entregar. TCC. Vou dar algumas dicas de TCC. Para quem tá aí já... O que eu oriento? Se você é uma pessoa que está no curso e você não tem experiência, nunca foi para campo, nunca trabalhou na área, como você pode escolher um TCC? Você pode pegar as disciplinas que você mais gosta, dali verificar que... eu gosto de 3 disciplinas. Então, dentre essas 3, você pode pegar uma e pensar em um tema voltado para essa disciplina, né? Buscar autores que falam ali naquela disciplina, porque quando você tem a disciplina, tem lá a emenda da disciplina. Se você tem acesso à sua apostila da disciplina, tem lá os textos complementares ou as referências que o professor usou para poder dar aquela disciplina, para criar aquele e-book, aquele livro-texto. Então, você pode verificar dentre aquelas referências, aqueles autores, porque são autores que falam sobre aquele assunto. Então, você já tem até praticamente meio caminho andado dos autores, porque geralmente, dependendo do TCC ou do artigo, você vai usar ali 2, 3 autores só para embasar o que você está falando, só para confirmar aquilo que você está falando. Outra dica, além de você escolher a disciplina que você gosta e já verificar o material da sua própria disciplina, você também você pode buscar lá no Google Acadêmico, colocar Google Acadêmico, aí você pega o nome, que tema que você vai escrever. Procure não pegar temas que tenham 2, 3 temas juntos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês não fazerem isso. O brincar e a brincadeira na educação infantil. Por que, Nádia, não é legal colocar assim, o brincar e a brincadeira na educação infantil? Por quê? Porque quando você vai fazer um TCC, você vai ter que falar sobre o brincar, o que é o brincar, você vai ter que falar sobre o que é brincadeira e você vai ter que falar um pouco sobre a educação infantil. Então, você tem que falar de 3 assuntos dentro de um. Então, quando você fala uma coisa mais específica, mais simples, a contribuição do brincar para a criança. Então, aí, né, ou a importância do brincar no ensino fundamental. É legal, porque aí você vai falar um pouco sobre o ensino fundamental e sobre a brincadeira. Você vai falar no mínimo 2 coisas, né, que você vai fechando, né? Você tem que dar um começo, meio e fim para o seu trabalho. Mas ali também, nos TCCs ou artigos, a universidade tem que ter um orientador para te orientar. Então, geralmente tem um período para você mandar ali o seu trabalho, tem uma estrutura que o professor pede para você mandar, né? Quantas páginas, você tem que ter a formatação da BNT, que também geralmente tem ali um manual ensinando o que é a BNT, que é um formato de texto, de tipo de letra, né? Que tipo de letra você pode colocar. Geralmente a Times ou a Arial. O número da letra para um título, o número da letra para um texto, uma citação de 3 ou 4 frases, como você tem que colocar. Então, geralmente, dentro do TCC, tem esses manuais que vai te orientar. E aí, conforme você vai fazendo o texto, ou vai mandando, tem universidade que fala assim, manda o primeiro envio é o quê? O tema e a introdução. Aí você manda o tema e a introdução. Aí a professora olha, ela vai ali mandar uma devolutiva para você se tá ok, se não tá, se tá faltando você aprofundar mais, se tá faltando você colocar mais, embasar com um autor. Então, conforme você vai enviando, ela vai te dando feedback. Então, se você tiver tudo organizadinho, chega na data, você não fica perdida, porque teoricamente você tem que ter da universidade um orientador para te orientar. Você só precisa estar atenta às datas. Porque, por exemplo, eu lembro que lá, quando eu trabalhava na Unip, tinha 4 envios. Se eu não me engano, era o primeiro, o segundo, o terceiro e o final.
que eu orientava os alunos? Se você já tem o TCC pronto, no primeiro envio, envia já o TCC pronto. Por quê? Porque a professora já olhava tudo, ela já falava, ó, você tem que mudar isso, isso e isso. Aí você tinha o segundo envio para mexer. Aí se ela falar, tem que mexer nisso, você tinha o terceiro envio. Porque quando você mandava o último envio, se tivesse muita coisa errada, ela não dava mais tempo para você mexer. Então, o que acontecia? Você acaba ficando reprovada na disciplina de TCC. Aí você tinha que pagar essa disciplina e levar ela para o ano que vem. Entendeu? Então é uma dica que eu dou, mas eu não sei como é que funciona a sua universidade. Então é importante, por isso que é importante você, enquanto aluno, você descobrir tudo isso que eu falei para vocês. Gente, vocês estão aí na live, tá claro para vocês o que eu tô falando? Vocês têm alguma pergunta? Eu falei que ninguém que estivesse na live ia sair com dúvida. Tem alguma pergunta que eu posso responder para vocês? Ou tudo que você tinha de dúvida eu fui claro? A Cristiane aí. A Cristiane tá colocando aqui, ó. Não tive nenhuma orientação. Aí, é o que mais tem. A Cirlei aqui também tá. Elda, né? Elda. A Elda entrou. Tem alguma dúvida, Elda? Eu falei pra vocês que todo mundo que entrasse na live, a Lê tá aqui, eu ia ler. Que mais? A Tainara. Tem dúvida, gente? Silene. Quem tiver dúvida aí, pergunta, gente. Eu falei que eu falei e vou. Ai, cadê? Eu falei que eu prometi que eu ia tirar todas as dúvidas de quem estivesse aqui, que ia pelo menos dar um norte, né, para saber em que pé que você tá e o que você tem que fazer para você aí a continuar andando, para você não parar, né, para você não ficar perdida. Aí a gente tá chegando no final do ano. De repente aí na sua universidade ainda não liberou para fazer, ou liberou para fazer estágio com alguma atividade. Aí você também pode verificar isso. Quem tá na época, né? Quem não tá na época, não. Quem não tá na época, é importante só saber como é que funciona o TCC, artigos, como é que funciona aí o seu curso. Alguém tem dúvida? Tá claro? Gente, então, tá tudo claro? Vou fazer o seguinte, eu vou terminar a live, assista novamente aí a live, anote aí as dicas que eu dei pra vocês, tá bom? E compartilhe aí, se você participa de algum grupo de alunos, mesmo que seja em AD, às vezes você participa de fórum, tem bastante aluno, compartilhe a live, porque tem muito aluno aí que tá perdido, querendo trancar, né, precisando dessas orientações. Então, compartilha, marca seus amigos, tá bom? E breve aí eu vou ter uma surpresa aí para quem tá aí na educação à distância e quer uma coisa mais individual, tá? Você que, Nádia, eu queria uma mentoria individual com você, porque eu tô nessa posição e eu tô travada. Mesmo com todas as orientações que você me deu, que clareou ou não, mas eu preciso de uma mentoria presencial. Ou presencial não dá, né? Mas assim, eu com você. Aí, se fizer sentido isso pra você, Nádia, eu tenho interesse sim de uma mentoria específica com você. Eu preciso estar só eu e você pra eu contar e você me ajudar a destravar aí. Então, quando eu terminar a live, eu vou salvar. E aí, se você falar, eu tenho interesse, depois eu vou entrar em contato com você, tá? Eu tô criando um negócio aí que ainda não tá pré-aprovado para eu poder divulgar para você. Então, se você tem interesse, já antemão, você que tá aqui, eu vou atender você. E aí, eu vou ajudar você a destravar ainda mais, caso você queira algo mais específico comigo. Tá bom? Mas também eu acho que para alguns que estavam às vezes um pouco perdidos, estavam precisando de um norte, de uma luz, aí eu acho que deu para dar um pouquinho de luz. Por isso que é importante a gente aí
compartilhar, tá bom? Comentar na live, comenta, porque vocês sabem que quando a gente comenta uma live, um post, o que acontece? Que legal, a Cristiane tem interesse, a Cirlei colocou, você tem sido um suporte para mim, que bom, fico muito feliz. Por isso que é importante vocês, gente, compartilhar. Você que sabe, que conhece que alguém que está estudando, mesmo que não seja da sua universidade, marca essa pessoa, compartilha essa live, porque vai ajudar outras pessoas. A gente precisa ser assim, a gente precisa ajudar uns aos outros. E quanto mais você compartilha ou você comenta, seja em um post, em uma live, você sabe que o Instagram ele entende o quê? Que é relevante, então ele leva para mais pessoas vão ser impactadas e ajudadas, porque esse eu acho que é o meu interesse e o seu também, que as pessoas consigam sair da onde elas estão, né? Então é isso, gente. A Cilei também tem interesse. Então, breve eu entro em contato com vocês duas, tá? Caso alguém tenha mais interesse, eu vou gravar depois um videozinho também, que eu vou salvar essa live e vou mandar lá pro YouTube. Então, eu vou falar agora para os alunos que são do YouTube, que vão me assistir depois. Se você também tiver interesse, eu vou deixar o meu link para vocês entrarem em contato, porque eu queria montar ver as datas certinho, os dias, e passar todos como vai funcionar para poder ir de encontro com as necessidades de vocês. E aí eu quero já sentar e formularizar como vai ser essas mentorias, se vai ser uma, se vai ser mais, para poder ajudar vocês, tá bom? Então você que é do YouTube, que vai assistir, que tá assistindo essa live agora, ou que vai assistir, e tem interesse em ter uma mentoria, alguém que seja específico só com você, eu quero que você venha no meu Instagram, né? E escreva ali, coloque o seu nome que tem interesse, porque eu vou deixar salvo também essa live aqui no Instagram, tá bom, gente? Bom final de semana para vocês, um beijo no coração, espero que eu tenha ajudado vocês. Se surgir mais dúvidas aí, escrevam aí nos comentários, eu sempre tô deixando caixinhas para vocês colocarem dúvidas. Compartilha aí, não saia aí correndo, fazendo curso, já até para as pessoas que ainda não estão estudando, às vezes você conhece alguém que está no ensino médio, que ainda vai entrar na faculdade, mesmo que seja presencial, todas essas tretas aí, tudo bem, que com o EAD é um pouco mais intensificada, mas também acontece no presencial, então é importante, antes da pessoa escolher uma universidade no presencial, ela também vê esse vídeo, essa live, e lá no meu YouTube, você que ainda não é escrito lá, eu sempre deixo também, eu sempre falo dicas, eu oriento sobre coisas específicas, então vai lá e vai assistir, tem bastante conteúdo, eu tô pensando também em fazer um cronograma com mais conteúdos ainda, mais profundos para ajudar todos os alunos, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, bom final de semana, e depois eu entro em contato com vocês, tá bom? Tchau, tchau!